Santo foi ministrando ao meu coração que às vezes nós caminhamos a nossa vida meio alienados da ideia e da lembrança de que existe o céu. A gente liga no automático, vai caminhando, vai vivendo o dia a dia, sem lembrar que o céu está preparado para nós. Que o céu é o nosso lar. Que o céu é a nossa realidade mais permanente. Que o tempo que nós estamos vivendo aqui agora é um tempo do pingo, do pingo, do pingo, do pingo, do pingo, que não se compara àquilo que na eternidade nós vamos viver no nosso lugar, que é o céu. Há mais ou menos um ano atrás, porque foi no dia 6 de março, eu preguei também sobre o céu, e naquele momento eu preguei sobre uma visão acerca do céu. E eu me lembro que naquele momento nós estudamos a palavra, que foi em Apocalipse capítulo 21, e nós entendemos, eu quero te convidar, abra sua Bíblia novamente, Apocalipse capítulo 21, porque nós precisamos nos lembrar que o céu existe. João capítulo 14, Jesus Cristo inclusive disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e tem mais, eu estou indo preparar morada para vocês, e onde eu estarei, vocês estarão comigo. Então o céu é a nossa morada, onde nós estaremos com ele. Diga assim, o céu é a minha morada. E Apocalipse 21 nós vamos poder perceber como que é, como que vai ser, que lugar é esse. Versículo 2 de capítulo 21 de Apocalipse diz assim, olha, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, o céu é um lugar bonito, como uma noiva. Vai comigo no versículo 11, diz assim, e tinha a glória de Deus, no céu a glória de Deus está. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então quero que você imagine o céu, é um lugar que tem luz o tempo inteiro, como pedras preciosas brilhando o tempo inteiro. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos. Nós vamos ver seres celestiais. Nós vamos ver anjos no céu, ao redor dos muros da cidade santa, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vira a página, vira a página. Versículo 21 diz assim, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Você consegue imaginar, gente? Você consegue imaginar uma praça inteira de ouro? Eu quero te convidar a construir essa visão desse lugar. Uma praça inteira de ouro, portas reluzentes, anjos ao redor dos muros. Constrói essa cena, por favor. E a cidade, versículo 23, não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Capítulo 22 diz, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Meu Deus do céu, além de uma praça de ouro, além de muros resplandecentes como pedras preciosas, no céu, a nossa casa, o nosso lar, a nossa morada, a morada daquele que recebe a Jesus como seu Salvador, que decide viver uma vida com Jesus, há um rio com água transparente.
Irmãos, esse lugar é o meu lugar, é o seu lugar. Oh, meu Deus. Capítulo 22, versículo 5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os ilumina, e reinarão para todo sempre. Assim será o céu. É esse lugar que está preparado para aqueles que temem ao Senhor. É esse lugar que está preparado para aqueles que decidem viver uma vida com Deus. É esse lugar que está preparado para quem faz a escolha de viver pelo Senhor e para o Senhor. Esse é o lugar da nossa eternidade. Eu não sei quantos anos você vai viver aqui na terra, mas você precisa entender que a maior parte da sua existência não será nesse mundo mal, não será vivendo em meio aos problemas, mas será nesse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. E quem vai estar no céu? No capítulo 21, o versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós estaremos com Jesus no céu. Nós vamos morar com Ele. Quem mais vai estar lá? A palavra também nos diz. Olha, por favor, o versículo 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O céu será povoado pelos vencedores, aqueles que venceram a si mesmo, aqueles que venceram a sua carne, aqueles que não desistiram nas tribulações, aqueles que não desistiram da sua fé. Ao que vencer será a herança, um lugar no céu. Aleluias. Quem estará no céu? O Senhor estará no céu nos esperando. Quem estará no céu? Aquele que vencer estará no céu. Quem estará no céu? Vai lá na outra página, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Imagina, não vai ter igreja no céu. Então aí não tem igreja, não haverá assim um templo, porque a igreja é o próprio Jesus Cristo. A presença dele habita todo o céu e ele é o templo. Meu Deus, que visão é essa? Quem estará no céu? Eu preciso te perguntar se você estará no céu. E como nós estaremos? Como você estará? Versículo 4 do capítulo 21. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A palavra diz: como eu e você, Edileuza, estaremos no céu, nós estaremos felizes. Todas as dores, todas as mágoas, todas as lutas, todo o clamor cessará, porque nós estaremos eternamente felizes. Maria, isso é o céu. Isso é o céu. Como nós estaremos no céu? Capítulo 22, versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Você está vivendo, quem sabe, debaixo de uma palavra de maldição? Deixa eu falar para você, no céu nunca mais haverá maldição sobre ninguém, diz a palavra. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos
o servirão. É assim que eu estarei no céu para toda a eternidade, diante do trono do meu Deus, servindo ao meu Deus, adorando ao meu Deus. Senhor, que visão linda é essa? Esse é o meu lugar, é o seu lugar. Qual é o problema? O problema, Laís, é que às vezes eu e você caminhamos os nossos dias aqui, às vezes como cristãos, nos esquecendo, Iri, que existe essa realidade, de que é para lá que nós estamos indo. Ficamos desconectados dessa lembrança, vamos apenas vivendo um dia atrás do outro, e nos esquecemos, nos desconectamos. Mas nessa noite eu quero dizer para você que ter uma visão do céu, olhar para a realidade do céu, pode causar um impacto sobre a sua vida hoje, aqui e agora. O céu é um lugar que nós vamos desfrutar, o céu é um lugar que está preparado para nós, mas se você manter diante dos seus olhos espiritual a realidade de que o céu existe e que Ele está te esperando, a sua vida hoje, aqui na terra, os seus dias serão transformados. Nessa noite eu quero pensar com você sobre o impacto que essa visão do céu precisa causar na minha vida e na sua vida, meu filho. Nós já aprendemos a amar a sua família, nós temos orado pela sua família. Engraçado, duas famílias, olha só, vocês dois estão sentados aqui, casalzinho, e logo atrás um outro casalzinho. Nós amamos vocês, nós temos orado por vocês. Meu desejo, a minha oração é que essa visão do céu, Deus trouxe vocês aqui hoje para que vocês recebessem, possa transformar a realidade de vocês em nome de Jesus. E eu trouxe duas experiências. Minha Paulinha, duas experiências de dois homens que tiveram uma visão do céu. De dois homens que puderam contemplar, parar e olhar o céu concretamente. Eu quero falar de Estevão, e para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6 e capítulo 7, por favor. Irmãos, eu me surpreendi tanto, enquanto preparava essa palavra para compartilhar com os irmãos. Porque a história de Estevão é uma história que me marca muito, porque Estevão foi o primeiro mártir pelo Evangelho pós Jesus Cristo. Primeiro homem a morrer por causa do Evangelho. Foi Estevão. Ele foi apedrejado e essa experiência já me marcava muito. Mas eu nunca havia prestado atenção desta forma no fato de que Estevão foi um dos poucos no Novo Testamento que experimentou, que teve a experiência de ver o céu. Juan, ver o céu. Isso que eu estou falando para você aqui, que a gente está lendo, que a gente só consegue assim imaginar, a gente só imagina. Estevão viu. Está escrito em Atos 6, versículo 15. Ele estava sendo interrogado, sabe? Aqui, os saduceus, os fariseus, os sumos sacerdotes, aquele povo que estava incomodado com a mensagem do Evangelho, já tinha trazido Estevão, estava interrogando, irmã Marlene, pressionando, irmã Marlene. Quer que você explique isso? Como assim que Jesus veio substituir a lei de Moisés? E pressionando Estevão, e sabe, perturbando a cabeça de Estevão. Olha o que diz o versículo 15 de Atos 6, diz assim: então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto
como o rosto de um anjo. Já começa por aí. Edu, eu não sei se durante os seus estudos de seminário, você já tinha podido ler essa última descrição de como Estevão estava momentos antes dele ser martirizado. As pessoas olhavam para ele e não era o rosto de um homem natural, de um ser da terra. O rosto de Estevão já tinha se transformado no rosto de um ser do céu. Bom, isso já me chamou a atenção. Porque como é que você recebe um rosto de um ser do céu, sem ter um contato com o céu? Então isso me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, eu preciso entender isso aqui. E olha o que começou a acontecer a partir desse versículo. Estevão começa a falar com aqueles homens com toda a autoridade. Uma autoridade que por título ele não tinha. Uma autoridade que por idade ele não tinha. Uma autoridade que por riqueza ele não tinha, por classe social ele não tinha. Mas naquele momento, e todo o capítulo 7, para mais do versículo 27, você vai ver o discurso de Estevão, que era um discurso de autoridade, e dizendo todos os erros que aqueles homens estavam cometendo. Vocês estão errando o alvo, não é isso que Deus espera de vocês. E Estevão começa a falar com aqueles homens sem medo algum. Quando você se conecta com o céu, quando você tem uma visão do céu, quando você se lembra que tem uma praça de ouro te esperando, quando você se lembra que tem um rio de cristal esperando por você, quando você se lembra que estará na presença do Rei dos Reis, sabe de uma coisa? Você começa a receber a autoridade, não há quem faça calar a sua voz, você não tem medo de quem possa te fazer o mal, o Espírito Santo te reveste, porque você lembra para onde você está indo. Uma pessoa que está indo para onde eu estou indo vai ter medo do quê? Eu tenho o que para perder? O que é meu está guardado e é maravilhoso. Então não tenho medo, eu enfrento as coisas da minha vida com autoridade daquele que fala em nome de Jesus, porque nesse discurso Estevão não falava dele, nesse discurso Estevão não ofendia pessoas, nesse discurso esse empoderamento era para falar em nome de Jesus. Então presta muita atenção, se você tem se sentido destituído de poder, destituído de força, para encarar uma realidade, para enfrentar uma situação, eu quero declarar sobre a sua vida, que ao lembrar do céu, você vai se lembrar que o Todo-Poderoso, que está lá, com quem você vai viver eternamente, Ele te dá poder e autoridade para vencer em nome de Jesus. E Estevão começa a falar e a ministrar. Se você caminhar lá no versículo 55, Atos 7, 55, por favor, olha aí o que aconteceu, a experiência de alguém que teve a visão do céu. Atos 7, 55, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos não entendi, fixando os olhos ele viu o céu, entenda, olha aí porque que o seu rosto já era um rosto de anjo, olha aí porque que ele estava cheio de autoridade, porque ele viu o céu, ele contemplava o céu, então ele tinha força, enquanto ele olhava lá, a praça de ouro, ele se sentia mais forte, enquanto ele olhava o rio de cristal, ele se sentia mais forte.
Talvez esteja faltando isso na sua vida. Talvez seja isso que Deus está precisando fazer. Te lembrar de olhar o céu, para que você se sinta mais forte. Essa visão de poder te dá poder. E aí diz a palavra, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita. Olha só, presta atenção, nesse momento em que Estevão diz isso, eu estou vendo o céu, não é uma coisa que ele guarda só para ele. Quando ele diz assim, diante de todos aqueles homens que já estavam preparados para apedrejá-lo, aqueles homens que já estavam espumando, sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano está espumando de raiva, já ouviu essa expressão? É quando o cachorro dá aquela doença da raiva, ele começa a espumar, né, quando fica com raiva. Aqueles homens já estavam espumando de tanta raiva de Estevão dizer, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Aqueles homens já estavam prontos para agredi-lo, para avançar nele. E sabe o que acontece nesse momento, quando ele vê o céu? Ele não para de falar não, é aí que ele fala, olha, e tem mais, eu estou vendo o céu, eu estou vendo o céu aberto, e outra coisa, o Filho de Deus está lá sentado à sua direita. E aí eu fico pensando, o que aqueles homens começaram a burburar entre si, esse Estevão é doido, será que ele não está vendo que nós vamos matar ele? Ele já não cansou de falar coisas que a gente não aceita, por que esse homem não cala a boca? E eu vou dizer para você que quando nós olhamos para o céu e lembramos que existem muros cercados de anjos e lembramos que o nosso Deus está lá nos esperando, nós vamos perseverar mais uma vez. Ah, mas eu já usei todo o meu argumento, eu já falei tudo que eu tinha que falar com esses homens, e eles não aceitaram, mas se você olha para o céu, você vai falar mais um pouquinho. Foi o que Estevão fez. Quando filho, é isso, quando você mantém os seus olhos fixos no céu, você não desiste, você persevera, você permanece, você segue em frente. Entende isso? E nós não podemos, gente, olha, confundir desistência e alinhamento. Desistir é uma coisa, alinhar é outra coisa. Nesse momento aqui, o discurso de Estevão mudou de teor. Ele já não está mais se dirigindo diretamente àqueles homens. Ele está falando alto para que aqueles homens ouvissem, mas ele já não está mais fazendo a lista dos pecados que aqueles homens tinham. Então ele se alinha naquele momento àquela visão. Às vezes é necessário um realinhamento. Isso não quer dizer que você está desistindo. Quer dizer que você está mudando de posição, é só isso. Abençoa a pessoa que está ao seu lado, diga assim, olha, mudar de posição não é desistir. Desistir é parar. E aquele que tem a visão do céu, Laís, ele não se permite parar. Foi isso que aconteceu com Estevão. Mas segue mais um pouquinho, o versículo 60 do capítulo 7 diz assim, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Em outras traduções está escrito assim, e tendo dito isso, Estevão morreu. Porque nesse momento, olha só o que aconteceu, depois do versículo 55, quando Estevão vê o céu, tem a visão do céu, e persevera em falar que ele estava vendo o Filho de Deus, aqueles homens tomaram as pedras,
e começaram a apedrejar Estevão. Não é porque você está vendo o céu que suas lutas nesse mundo vão acabar. Mas quando você está vendo o céu, sabe o que acontece com você? O seu coração se torna mais perdoador. Porque enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia nos diz que ele clama em alta voz dizendo: Senhor, perdoa-lhes, não impute sobre eles esse pecado. Você precisa de forças para perdoar? Você precisa lembrar que você não merece o céu. Eu não mereço o céu. Eu não mereço uma praça de ouro. Eu não mereço estar na presença do Santo dos Santos. Eu não tenho condição de minha parte de desfrutar da santidade de Deus, assim, de vê-lo face a face, de tocar o seu corpo. Mas mesmo assim, tudo isso está preparado para mim. Então eu fico aqui pensando, o que é que eu não vou perdoar? É por isso que quando Estevão olha o céu, Rose, sabe o que acontece quando ele olha o céu? Gente, o que é perdoar esses homens? Olha o lugar para onde eu estou indo. Olha lá a minha mansão celestial. Olha lá, eu estou vendo. É o meu Deus. Estou vendo ao lado dele o Cordeiro. Olha que face linda. É para lá que eu estou indo. É o que eu não vou perdoar? Qualquer coisa que me façam nessa terra. Perdoo. E te peço mais, Senhor. Não coloca na conta deles como pecado não, porque o meu coração já os perdoou. E eu vou dizer para você que a dificuldade de perdoar está diretamente associada a um olhar que está completamente voltado para a terra. Porque se os seus olhos estiverem voltados para o céu, você vai perdoar. Se os seus olhos estiverem voltados para o céu, você vai lembrar que aquilo que você não merecia já foi preparado para você. Você não sabe nem o dia que você vai para lá, mas Ele já preparou para quando você chegar, está tudo no jeito para você. Se Ele te perdoou, por que você não pode perdoar? A gente consegue, Patrick, perdoar se a gente olha para o céu. Estevão conseguiu, você vai conseguir, eu vou conseguir também. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Então chacoalha a pessoa que está do seu lado aí, senão para ela não dormir. Fala assim: libera esse coração seu, porque o céu está esperando por nós. Vamos falar da experiência de um outro homem agora? Vamos falar da experiência de João. Vai lá para Apocalipse capítulo 4 agora. Esses dois homens só que nós vamos falar. A experiência de Estevão. Eu fiquei chocada com isso, gente, porque esses anos todos a gente ouve falar do apedrejamento de Estevão como uma coisa assim, tão dolorosa, tão difícil, mas na verdade o apedrejamento dele foi uma coisa linda. Foi uma experiência linda o que ele viveu, o que aconteceu. E no Novo Testamento, que tenham visto o céu, eu só achei eles dois. Eu achei Estevão e achei João. Vamos ver, João, qual foi o impacto que ter visto o céu foi causando na vida do João? A gente já entendeu que para o Estevão houveram impactos. Estevão recebeu empoderamento. Estevão recebeu perseverança. Estevão recebeu um coração mais perdoador. Por quê? Porque ele lembrou do céu, ele viu o céu, ele contemplou o céu. E o que foi que aconteceu com a vida de João? O que a visão do céu, ter visto o céu, causou sobre a vida de João? Vamos ver Apocalipse 4:1. Já está aqui. Olha lá, olha o que o texto diz. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei coisas que depois destas
devem acontecer. Primeira coisa, todo mundo entendeu que João estava tendo uma visão do céu. Uma porta se abriu e ele estava enxergando o céu através daquela porta que estava aberta no céu. Todo mundo entendeu isso? E quando ele começa a contemplar o céu e a ter a visão do céu, ele ouve uma voz: sobe aqui, repete comigo, sobe aqui, repete comigo, sobe aqui, mais uma vez, sobe aqui, porque aquele que tem a visão do céu sobe de nível. Não dá para você ter uma visão do céu e continuar no mesmo nível espiritual. Não dá para você lembrar, olha, Jesus morreu e disse, estou indo para lá, estou preparando um lugar para você. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Aquele que crê tem uma morada garantida. Não dá para você lembrar disso. Não dá para você ter uma visão do céu e ficar vivendo umas criancice espiritual. Não dá para você ter essa visão e continuar no mesmo nível do natural, do terreno. Quem tem uma visão do céu, sobe de nível. E o texto diz, quando João viu a porta do céu aberta, a primeira coisa que ele ouviu foi, sobe aqui. Meu irmão, quando você entre em contato com essa realidade do que está preparado para você, você precisa tomar a decisão de entrar no próximo nível, Kelly. E quando Deus falar, você tem que parar de falar, porque quando Deus fala, se a gente fala ao mesmo tempo, a gente não ouve. Vocês estão entendendo? Você tem que entrar no novo nível espiritual. Se você se lembra que o céu existe, você precisa tomar novas posturas diante de Deus. Você precisa ter novas posturas diante da palavra. Por quê? Porque o céu está lá, ó, a porta do céu está aberta. Eu fui à igreja, Deus me lembrou que estava preparado para mim todo esse tempo, então eu não posso ser o mesmo. E o texto diz, a primeira coisa que eu ouvi foi, sobe. E hoje, como sua pastora, eu gostaria de dizer, sobe, minha irmã. Sai desse lugar de raiz tão terrena, que está te prendendo a coisas naturais. Minha irmã, meu irmão, sobe de nível, porque você, minha filha, você é cidadã do céu. O céu está preparado para você, meu amor. Então você tem que subir de nível. Abençoa a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, sobe de nível, meu irmão. Brunão. Brunão, você está entendendo isso, Brunão? Meu filho, se a gente se esquece disso, a gente vai resolvendo a nossa vida, assim, num nível muito natural. E vai vendo só o natural, Bruno. Mas nessa noite, Deus diz para você, meu filho, que se você lembrar da cena do céu que está preparada para você, você não vai se desesperar, você não vai desistir, você vai perseverar, você vai ser tomado de autoridade, de empoderamento, e você vai subir de nível espiritual, porque você é cidadão daquele lugar perfeito e maravilhoso que está preparado para você. Você precisa discernir isso. Apocalipse 4, de versículo 8 a 11. Qual é o impacto que a visão do céu exerce sobre a minha vida e sobre a sua vida? Olha só o que João começou a ver, que coisa linda. Isso tem a ver com o pastor Fábio. Isso tem a ver com o Edu. Isso tem a ver com o Isaac. Aliás, nós já há semanas, você que tem vindo aqui aos cultos de quinta, você sabe disso. Nós temos clamado pela vida do Isaac. Quinta-feira nós estávamos de joelhos dobrados. Quem lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Lembra? Quinta-feira nós estávamos de joelhos dobrados, colocando diante da memória do Senhor
Isaac, 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 Isaac. Isaac estava aqui nessa bateria hoje. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele é fiel! Ele é fiel, igreja! Isso tem a ver com os levitas. Esse é o nosso Deus. Quando João tem a visão do céu, olha aqui o que acontece, Emiline, versículo 8, e os 4 animais, olha o que ele começa a ver, que coisa, meu Deus do céu, olha o que ele começa a ver, meu Deus. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória, e honra, e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Sabe o que aconteceu? Quero que você preste muita atenção, porque isso vai acontecer com você. Sabe o que aconteceu quando João teve a visão do céu? João começou a contemplar um novo nível de adoração, Carlão. A adoração que ele conhecia até então era dos hinos que os hebreus cantavam no tempo das festas, no tempo das lutas. A adoração que ele conhecia, extravagante, que ele já tinha visto, era daquelas que eles dançavam. Inclusive o próprio João já tinha dançado com Jesus. Mas quando ele passa a ter uma visão do céu, ele começa a ver a adoração numa outra perspectiva. Ele começa a ver seres celestiais durante a adoração, declarando: Santo, 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 Santo ao Senhor. Ele começa a ouvir o que os seres celestiais estavam dizendo na hora da adoração. E esse último versículo, versículo 11, me fez lembrar uma canção. Marcou a minha vida há muito tempo. É o hino, acho que é o hino número 2 do cantor cristão. Os que são mais antigos vão lembrar. Pequenininho, pequenininho, mas que tem exatamente essa letra. Deixa eu ver se eu consigo cantar. É assim. Tu és digno. Tu és digno, tu és digno, Senhor, digno de glória, glória. Porque tu criaste, sim, todas as coisas, todas
Irmãos, quando nós temos uma visão do céu, a nossa perspectiva de adoração muda. Você não precisa mais estar na igreja para começar a adorar. Quando você começa a ter uma visão do céu, você começa a valorizar cada minuto de adoração que você vive na casa do Senhor. Olha só, que paradoxo. Eu amo adorar estando na casa do Senhor, mas eu começo a adorar estando na minha pia, lavando minha louça. Porque eu vi o céu. Então eu entro numa nova atmosfera. Eu não preciso que a pessoa que está ministrando me introduza na adoração. Por quê? Porque eu estou lembrando do céu, eu estou indo para lá. Então, assim como João viu, eu começo a dizer: Tu és digno, Senhor, de receber glória, de receber honra. Toda adoração, Tu és digno, Senhor, porque todas as coisas criastes. Sabe o que eu fico pensando? Quando o ministrador fala assim: olha, diga palavras de adoração ao teu Deus. Eu vejo que alguns irmãos já se liberaram para isso, mas outros ainda ficam tímidos. Outros ainda ficam retraídos. Alguns com vergonha, sabem o que dizer. Seu coração está cheio de coisas para dizer sobre o Senhor, mas ficam ali com as suas bocas trancadas, não conseguem levantar a sua voz. Presta atenção, o que João viu acontecer no céu, o levou para um outro nível de adoração, de perceber a adoração. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. O que Deus quer fazer na sua vida, como tem sido a sua adoração. O que você tem precisado para começar a adorar? O que o Espírito Santo tem que fazer, Catrine, para despertar em você o desejo de adorar? O culto de quinta-feira, irmãos, é um culto que a gente tem tanta liberdade. Meu Deus! Pastora, às vezes eu não sei como que eu adoro, às vezes eu tenho timidez para adorar. Pois eu quero te convidar, olha para o céu, lembra do céu, lembra do mar de cristal, lembra que o Filho de Deus está lá sentado ao lado do Pai, lembra disso, e o seu canto sairá e fluirá, a sua boca se encherá de palavras para declarar ao Senhor Deus, e não importa quem está do teu lado, nem a direita, nem a esquerda. Você vai adorar. Você vai adorar. Apocalipse capítulo 5, versículo 4, diz assim, olha o que João diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E aqui, João estava tendo a visão do livro da vida, e nesse livro escrito o nome de todas as pessoas que estarão lá no céu, o livro da vida. Mas ele começa a chorar porque nessa visão não tinha ninguém para abrir o livro e ler o livro. E a palavra vai dizer que ele começa a chorar, ele diz: e eu chorava muito. Sabe por quê? Porque quando a gente tem a visão do céu, Mary, o nosso coração é cheio de compaixão por aqueles que não conhecem ainda Jesus. O nosso coração começa a queimar de compaixão por aquilo que ainda não foi revelado. Algumas pessoas não tiveram acesso a algo que está ali para ser lido. Alguém precisa ler. Esse era o desespero de João. Alguém precisa ler, alguém que precisa contar para eles. Alguém precisa fazer isso. E eu quero perguntar a você o quanto o seu coração tem gemido por aqueles que jamais pisarão no céu. Não conhecerão a Jesus se não há quem pregue. Não saberão da existência do céu se não há quem diga.
o seu coração, quando você olha para o céu, Tiago, quando você lembra dessa realidade, que o céu está lá, que o Senhor nos espera, que Ele preparou esse lugar para nós, o seu coração começa a queimar de compaixão. Meu Deus, meu Deus, existem pessoas que não sabem disso. Quem é que vai abrir o livro? Quem é que vai abrir a palavra diante dele e ler o livro? Compaixão. E aí, a partir do capítulo 6, nós não vamos ler mais, mas capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, agora todo o livro de Apocalipse, daí para frente, a visão do céu que João recebeu. Agora, ele começa a receber respostas. Respostas que eu penso que ele gostaria de ter recebido quando era jovem ainda. Respostas que eu acredito que ele gostaria de ter recebido assim que Jesus morreu. Porque quando Jesus morreu e foi para o céu, haviam muitas dúvidas. O que vai acontecer? Que dia que Jesus vai voltar? O que acontecerão nos últimos dias? Vem estudar a palavra, hein, sobre a segunda vinda de Jesus na EBD. Eles se perguntavam sobre isso, mas eles não tinham as respostas. Isso que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, eles não tinham, João não tinha. Esse João aqui era o João idoso, prestes a morrer, e ir para esse lugar aqui, tão lindo que ele viu. Ai, irmã Marlene, João estava indo para lá, pouco tempo depois dele ter essa visão. Ele foi chamado. E eu fico pensando que essas coisas que ele recebeu de direção, olha, preste atenção, eu vou dizer para você agora, João, o que vai acontecer, agora que você teve a visão do céu, como é o céu, como que as coisas acontecem aqui, onde eu estou no céu, como esse lugar é lindo, agora eu vou te explicar o que vai acontecer no futuro. Olha, no futuro com Israel vai acontecer isso, olha, na volta de Jesus Cristo, haverão trombetas serão tocadas. Olha, João, eu quero te explicar o que vai acontecer. Vai haver uma mulher, um dragão, o que vai acontecer? Eu quero te falar sobre o juízo, como vai acontecer o juízo. Deus começa a dar respostas para João. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer respostas para coisas muito complexas, mas você quer uma resposta simples. Você tem problemas que são muito graves, mas você quer uma resposta rápida. Você tem realidades que são difíceis de discernir, mas você quer decidir do ponto de vista da terra. Você vai fazer errado. Você pergunta, não ouve resposta. Você pede, mas não recebe. Você olha e não entende. E eu vou te perguntar, será que não é porque você perdeu a visão do céu? Porque no caso de João, quando ele viu o céu, aquilo tudo que ele não sabia como seria, como se resolveria, como aconteceria, Deus começa a explicar cada coisa do jeito que aconteceria. João, eu vou te explicar, porque João teve uma visão do céu. Será que não é isso que está faltando na tua vida? Olhar mais para o céu e menos para a terra. Olhar mais para o sobrenatural e menos para a tua realidade. E eu quero terminar essa palavra perguntando para você, o que é que tem te bloqueado de contemplar o céu? O que é que tem feito você esquecer o céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no seu dia você se lembra do céu? Quantas vezes no
Meu desejo e minha oração é que nenhuma ovelha que está aqui essa noite, nenhuma pessoa que está aqui essa noite, depois dessa palavra, viva os seus dias sem se lembrar do céu. Porque ao se lembrar do céu, as respostas que você precisa virão sobre você. E quando elas não vierem, você terá paz. Porque você está olhando para algo muito melhor do que uma resposta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém te desse uma opção, vou te dar uma opção, Renata, vou te dar uma opção. Olha, você está entre duas coisas. Uma resposta de algo que você quer saber e te dá a dádiva de ver o céu. Você fica com qual? Quando você ver o céu, algumas perguntas simplesmente começam a perder o sentido. É por que mesmo que eu estou perguntando isso, hein? Que eu olhei o céu, eu me distraí. O que mesmo que eu estava perguntando? Pastor Fábio, me lembra aí, me fala o prompt. O que eu estava perguntando mesmo? Eu não lembro mais. Sabe por quê? Porque eu estou olhando o céu, Rosinete. Então, aquelas perguntas que me perturbavam a vida, elas deixam de fazer sentido. Sabe por quê, Jennifer? Porque eu estou olhando para o céu. Eu não tenho medo mais. Eu recebi autoridade e empoderamento, porque eu estou olhando para o céu. Eu estou vendo muito poder. Eu não tenho medo. O meu coração está ardendo de compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Sabe por quê? Porque eu estou olhando o céu, estou pensando assim, ó, Cristina, eu não mereço isso, Senhor, não mereço, meu Deus, não mereço, meu Deus. Então o mínimo que eu posso fazer é levar alguém comigo. A minha vida muda. Os meus dias se transformam. As coisas grandes, Irineia, ficam pequenas. E as coisas que estão ficando pequenas e não deveriam, voltam a ter valor na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou olhando o céu. Eu queria que você fosse ministrado agora pela adoração das nossas levitas de dança. Enquanto